para darmos continuidade ao Encontro Internacional de Juízes de Cortes Trabalhistas. Com a devida autorização, convidamos para compor a mesa Sua Excelência a Senhora Ministra Dora Maria da Costa, do Tribunal Superior do Trabalho, que atuará como presidente de mesa. Sua Excelência, o senhor Gerard Boots, secretário-geral da Associação Europeia de Juízes de Cortes Trabalhistas, juiz do trabalho da Holanda. Bom dia a todos. Eu tenho o prazer de convidar a Sua Excelência, o senhor Gerard Bolt, para a sua conferência no painel Julgamento das Cortes Europeias Trabalhistas, Desafios aos Olhos dos Juízes Europeus. O nosso conferencista é juiz do trabalho na Holanda e secretário-geral da Associação Europeia de Juízes de Cortes Trabalhistas, e é professor de Direito do Trabalho na graduação, especialização e mestrado na Universidade de Leiden. Em 2005, Gerard Bolt obteve o seu doutorado em Leiden com uma dissertação intitulada Proteção ao Abrigo do Direito do Trabalho. É ainda autor de diversas publicações acadêmicas. Eu convido a sua palestra. The sit down. Thank you. Muito bem. Como estão todos? Muito obrigado pelo convite para vir para apresentar-lhes este tema. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar por não ser possível para mim falar em português, e eu também lhes peço desculpas pelo meu inglês, porque não é o meu idioma original. Eu espero que os tradutores possam entender-me. Eu estou bastante honrado de estar aqui em Brasília. Ontem, e no dia anterior, antes de ontem, eu escutei palestras muito interessantes sobre direito do trabalho em diferentes países ao redor do mundo, especialmente na América Latina, mas também fiquei sabendo sobre situações específicas na Alemanha e na França. Na minha apresentação, eu a intitulei Trabalhando Junto e Aprendendo de Todo Mundo, ou aprendendo uns dos outros. A Associação Europeia de Juízes de Cortes Trabalhistas é uma plataforma para juízes no sentido de permitir-lhes que eles troquem ideias, experiências sobre direito do trabalho em diversos países da Europa. E talvez a minha organização e a forma como trabalhamos possa ser uma inspiração para que vocês também trabalhem junto e possam aprender uns dos outros. Bom, algo sobre mim. Meu nome é Gerard Butt. Minha principal meta e trabalho é trabalhar na Corte de Apelações em Amsterdã, na Holanda. Além disso, eu sou professor parcial de Direito do Trabalho na universidade mais antiga da Holanda. Este ano nós celebramos 444 anos de existência, é uma universidade bastante antiga. E uma das minhas tarefas também consiste em ser o secretário da Associação Europeia de Juízes de Cortes Trabalhistas. Antes de começar o meu trabalho como juiz, eu era um advogado por um pouco mais de 20 anos. Nos primeiros 7 anos eu trabalhei numa empresa que era uma empresa, um escritório de assistência jurídica. Depois eu mudei para um escritório um pouco maior que todos os meus empregadores também eram empregados.
E eu trabalhei lá perto de 14 anos e eu me tornei juiz na Corte de Primeira Instância em Amsterdã depois desse período. Entre 2002 e 2005, eu terminei o meu PhD na Universidade de Leiden e o tema do meu trabalho era a situação dos empregados comparada com os autônomos, as definições, as diferenças entre todos eles, os direitos dos empregados e os direitos dos empregadores, e a minha principal questão era se havia um sistema melhor a ser usado de forma a proteger esses direitos dos empregados contra acidentes ou responsabilidades não atendidas. Esse era o meu PhD em 2005. Em 2009 eu me tornei juiz, como eu já disse para vocês, e em 2015 eu comecei a trabalhar na Corte de Apelações de Amsterdã e coordeno a equipe dessa Corte de Apelação. Em 2019 eu me tornei professor parcial ou assistente na Universidade de Leiden em Direito do Trabalho. No meu aspecto privado, eu tenho uma esposa e duas crianças. Uma delas joga futebol, cada 2 semanas nós vamos de bicicleta para o estádio e torcemos para que o nosso time vença. Não sempre, mas esse é um dos meus hobbies. Muito bem. A Associação Europeia de Juízes de Cortes Trabalhistas é uma organização privada. A sua primeira conferência deu-se em 1996, no Reino Unido, na cidade de Bath, que tem uns jardins fantásticos, maravilhosos mesmo. E o objetivo da organização foi trocar informação nos campos do direito do trabalho entre os 27 e até mais e até mais países que às vezes participam. Os membros da associação são 27 países e outros que pertencem à Associação Europeia de Livre Comércio. Eles têm leis que parecem um pouco com as da União Europeia, mas eles não são parte da União Europeia. Eles são parte da associação. Um exemplo é a Noruega e a Islândia. No tocante às nossas atividades, as nossas principais ações são a organização, a cada ano, de uma conferência de 3 dias, mais ou menos parecido com o que nós estamos tendo aqui agora. Mas localizado, com sede em cada um dos 27 países, por turnos, ou por decisão. E os temas desta conferência, a cada ano, têm a ver com o que é interessante para todos. E todos os anos nós escolhemos o tema para o ano seguinte. O grupo organizador da associação define que uma das partes estabeleça um questionário. Eu sou responsável por fazer um questionário e nós temos que estabelecer contatos previamente, normalmente em junho, e eu trato de fazer esse questionário em janeiro e mandá-lo em fevereiro para todos os participantes, todos os membros, parte, e nós esperamos que eles respondam o questionário até abril, e nós preparamos um sumário de todas essas nós fazemos um resumo de todas essas respostas e devolvemos para todos os participantes essas respostas. Esse questionário será sobre, por exemplo, discriminação etária. Haverá questões sobre qual é o conceito de discriminação etária no seu país.
E como juiz, você está lidando com essas situações? Qual é o resultado? Existem exceções? Bom, cada país responde ou oferece respostas a essas questões. E nós colocamos essas respostas junto de maneira que cada participante, cada membro pode antecipadamente saber qual é a situação nos demais países e tornar possível daí resultar uma discussão frutífera baseada nessas interações previamente lançadas em termos comparativos, ou seja, por que no seu país é assim e por que no seu país é assado. Então, já sabemos todos, previamente, qual é a situação naquele momento. Como eu disse, a conferência dura 3 dias, começa na sexta-feira pela manhã. Nós temos 4 sessões técnicas, além de uma palestra principal. E é onde nós trocamos as nossas impressões. Esse é o principal objetivo da associação. E outra coisa é que nós somos parceiros da rede de treinamento jurídico da União Europeia. E nós consideramos muito importante que todos os juízes da União Europeia sejam treinados anualmente. Todos os anos, eu acredito que existe 90% dos juízes em treinamento já no ano precedente. E nós trabalhamos também com um sistema de intercâmbio. Nós temos alguns juízes da Bulgária na nossa corte agora, e nós tratamos de encontrar um lugar para eles para que essas experiências possam ser melhor intercambiadas. Quais são os temas que nós trabalhamos? Sobre o que nós conversamos? Bom, deverão ser assuntos que sejam interessantes para todos. Poderão ser assuntos diretamente influenciados pela legislação europeia, porque assim nós poderemos comparar estas diretrizes europeias de como elas interagem com até os direitos nacionais na Espanha, na Dinamarca, na Hungria ou na Lituânia, como eles são influenciados. Isso normalmente é o caso. Mas às vezes nós falamos sobre temas que estão totalmente fora do espectro dos nossos sistemas nacionais e nós precisamos compará-los. Por exemplo, o sistema de demissão na Holanda é bastante diferente de outros países, porque nos outros países nós temos um sistema preventivo, de maneira que o empregador, quando quer demitir o empregado, ele deve pedir a permissão antes de ser facultado fazer essa demissão. O tribunal pode dá-la ou também um grupo administrativo pode fazê-lo. Bom, este sistema é bastante único e, do ponto de vista de uma perspectiva holandesa, é bastante normal. Os demais países não entendem isso como normal. Normalmente trabalham em relação à demissão a posteriori. E na França, por exemplo, em algumas situações isso depende um pouco dos sindicatos. Na Hungria, eles não têm essa ideia de forma alguma. Então, eu preciso saber como o seu sistema funciona, como o nosso sistema funciona. É interessante que você saiba quais são as vantagens de um, as desvantagens de outro. E nós podemos apresentar isso uns para os outros. Então, talvez seja útil a gente falar alguma coisa sobre a questão da União Europeia. A legislação europeia é importante para nós, enquanto associação, em relação à União Europeia. Foi estabelecido em 1957, que naquele momento ele foi chamado Comunidade Econômica da Europa,
task. Então a questão econômica era a tarefa mais importante. Italy, e consistindo France, de Germany, países como Belgium, França, the Netherlands and Luxembourg, so it was really very small. Holanda, eram apenas 6 países, então era um grupo pequeno. 70s, Nos anos 70, ele cresceu, esse grupo cresceu. Countries like Greece and Spain, Países como Portugal, Grécia, Espanha, Scandinavian Portugal, countries, países United Kingdom escandinavos joined. E o Reino Unido And around se uniram a este 2000, grupo. the name was E no ano changed, and 2000, it was the o nome European foi Union, modificado e foi chamado União Europeia para enfatizar que não era apenas com relação à economia, mas também havia uma dimensão social. E ainda existe tensão entre a questão econômica e a questão social. Eu poderia dizer que são os dois lados da moeda. E às vezes eles podem ter dificuldades uns com os outros e às vezes ajudar uns aos outros. No ano 2000 tínhamos 17 membros, que eram os membros antigos, que nós chamávamos assim. Em 2004, a União Europeia aumentou consideravelmente e os países do antigo leste europeu, eles também se uniram à União Europeia, a República Tcheca, a Bulgária, os países bálticos, Malta. Então, agora temos 27 países membros. Esse crescimento que cresceu, que foi rápido, a partir de 2004, ainda influencia o funcionamento da União Europeia. Porque às vezes, não é sempre, mas às vezes você pode distinguir a posição dos países nórdicos que têm um nível maior de prosperidade, os países sulistas como Espanha, Grécia e os novos países como Bulgária, Romênia, etc. After the financial crisis, the bank crisis in 2008-2009, the southern countries like Spain and Greece, but also Ireland, e a Grécia e também a Irlanda contraíram grandes débitos e foram forçados a resolver esse problema de débito. E houve uma tensão entre os países do norte e do sul. E já está sendo razoavelmente resolvido essa tensão. Mas a distinção entre os países do norte e do sul ainda existe. Eu poderia dar um exemplo. O salário mínimo na Alemanha é 9 euros por semana. Na Holanda são 10 euros. Na Bulgária é 1 euro por hora. Então existe um mercado livre e a possibilidade de pessoas passarem de um país para o outro, os trabalhadores da Bulgária, como pessoas da limpeza, em hotéis, enfermeiras, motoristas, querem trabalhar em países que eles possam receber melhor. E os empregados desses países ricos, digamos assim, eles não gostam de ver os empregos sendo tomados por pessoas de outros países do sul, por exemplo. Então, isso é o tipo de coisa que acontece na União Europeia e pelo fato dela ter crescido tão rapidamente. Se nós olharmos para a legislação europeia, existem pontos importantes. Temos os tratados europeus e as cartas, a Carta de Direitos Fundamentais, por exemplo, e os tratados nessa carta são aplicados diretamente. Então, por exemplo, no Tratado de Fundação, foi colocado que a discriminação entre homens e mulheres era proibida, e isso foi aplicado diretamente. Então, a pessoa poderia reivindicar ser vítima de alguma discriminação. E ela poderia reivindicar os seus direitos. Isso era possível já nos anos 60. Depois, nós tivemos as diretrizes. As diretrizes foram
escritas the member states, para os Estados-membros so they have to be da União Europeia implemented. e elas teriam que ser So, for implementadas. example, you have Por a exemplo, directive você tinha a about diretriz com permanent relação and temporary contracts. a contratos permanentes e says, temporários. E ela diz, in short, resumidamente, that a que temporary contract os contratos is temporários são válidos, but mas there must be a reason for it. deve haver uma So, região or para este the reason contrato. could be Ou, to replace somebody, deveria for haver um example, motivo who is para o ill, contrato. A pessoa, por exemplo, or está you doente, must have a ou a system pessoa with a tem certain sistema number com of certo temporary número contracts which are allowed, de or you can have a system condições que são permitidas with e a o sistema maximum com period. um período máximo, But, well, there are limits mas existem to work limites with temporary contracts, and e that's questões a rule complexas for the member states. que So that são directive pensadas has para to os be Estados-membros. As implemented in the diretrizes law tinham que ser of a member implementadas state. na lei Normally, do after the Estado-membro. directive Depois que has as diretrizes been agreed upon, member foram states have 2 years alinhadas to entre os implement países, eles tinham them. 2 anos If para they do implementar not- essas if they do diretrizes. nothing, Se eles não member fizessem states isso, não are, fizessem nada, os well, Estados-membros, they're responsible, eles seriam for it. You can- responsáveis they por can isso. got a penalty. Eles poderiam ter uma That does not penalidade. happen often. Mas isso não acontece com frequência. Almost always, member states try Quase to sempre os implement Estados-membros the tentam directive implementar as in their diretrizes national law, na sua lei nacional, but if this Mas- if this is done in an se isso é incorrect feito de uma way, forma incorreta, the judge of a o member juiz state de um is Estado-membro, allowed, ele tem a no, is permissão even obliged e às vezes até to, obrigado to to ele é obrigado a aplicar the national law a lei according nacional de to the acordo directive. com a So, the diretiva ou a national judge diretriz can, da União Europeia. well, O juiz in an pode, individual case, em um caso more or individual, less mais change ou the menos national mudar, law to modificar make a lei it nacional compatible para with the torná-la directive. compatível com essa that's a big diretriz da União responsibility Europeia. Então é uma for, responsabilidade muito grande national para judges. os juízes And of nacionais. course, E é claro, at the end, the no European fim das Court of contas, Justice a Corte has to Europeia de give its Justiça opinion tem if- que if emitir a the sua decision of the opinião se national a judge decisão was, daquele right or juiz not. nacional foi correta ou não. Most rules A maioria applicable for labor das law, regras são aplicadas with, para an a lei international trabalhista background are put in nesse âmbito directives. internacional. Ela We've está also regulations, conectada, ligada a they diretrizes. Se are forem directly regulamentações, applicable, so as ela an existe uma aplicação individual, direta. you can rely Você on the individualmente regulation, pode but there are not so many regulations on labor law. estar There dependendo are de a uma lot on regulação, Social Security mas law, existem leis but na parte regulations de are for labor seguridade law, social que são less aplicadas e So, não são menos in brief, importantes. Mas, brevemente falando, national judges os juízes has an nacionais important têm role, um papel importante well, to have an opinion para on dar a sua European opinião law. They have com to apply relação it. à lei europeia. Eles têm que aplicar isso. Well, as I told, Como eu falei para at the vocês, end, we have decisions of nós the temos European Court of Justice, decisões which is da Corte based Europeia de in Justiça, Luxembourg, que and that são baseadas em European Court Luxemburgo, clarifies para at the end the meaning esclarecer of the o European Treaty, significado the Charter, dos the directives, tratados na and Carta regulations. de Direitos And normally, e as if the regulamentações. European Court has Normalmente, given a se a decision, Corte Europeia national emite uma judges will decisão follow that. com relação ao Because you realize âmbito if you do nacional, not follow, percebe-se que se well, você não your- seguir your essas regulamentações, decision can be put in a sua an decisão appeal at pode ser at the colocada Court of em Cassation, and at the apelação em end uma it will corte be, de corte de cassação. annulled. So normally, E pode and in the Netherlands, if haver the alguma Court of Justice has spoken, diferença. nobody dares to Quando a Justiça Europeia not to follow it. emite a sua Apart opinião, from the ninguém EU, tem essa We have ousadia de ir contra ela. the European Council.
Sobre o Conselho Europeu, ele é um corpo mais amplo. Por exemplo, a Geórgia faz parte dela também. E existe a Convenção Europeia de Direitos Humanos, mas não é aplicada diretamente. Ela pode ser uma fonte de inspiração, mas não dá direitos diretos para os indivíduos. Então, eu vou focar na lei europeia, na legislação europeia, as cartas e as diretrizes. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu vou tentar falar sobre trabalharmos com os outros, começando com um exemplo no qual a Holanda estava completamente errada. Foi realmente humilhante perceber isso. Até 1987, de acordo com a lei holandesa, você não tinha a mulher casada, ela não tinha direito a certos benefícios. E a Corte de Justiça Europeia precisou esclarecer isso. E eles decidiram, bom, isto é uma forma de discriminação de gênero ou sexual. E isto foi adaptado. Então, isso valeu a pena. As mulheres casadas passaram a receber esses benefícios que não tinham antes. Outro exemplo um pouco mais difícil tem a ver com a discriminação etária. De acordo com a lei alemã, e essa lei era bem antiga, dos anos 20, para o cálculo do aviso prévio, quando um empregador queria demitir um empregado, ele tinha que calcular esse aviso prévio. Isso era feito de acordo com os anos que a pessoa tem trabalhado naquela empresa. Se você trabalhou naquela empresa por muito tempo, o seu aviso prévio seria longo. Se você trabalhava na empresa por pouco tempo, o aviso prévio seria curto. Para calcular isso, o período do empregado, os anos antes de 25 anos de carreira naquela empresa não eram levados em consideração. Isso estava na lei alemã e permaneceu por mais de 80 anos. Se, por exemplo, você começar a trabalhar aos 18 anos e você fosse demitido com 40 anos de idade, você trabalhou por 22 anos, mas apenas 15 anos seriam levados em consideração. Então, mesmo as pessoas mais velhas, elas tinham a desvantagem de que os primeiros anos não eram calculados. Então, alguém, por exemplo, de 40 anos, no meu exemplo, eu diria que é uma discriminação etária, porque eu trabalhei por muitos anos e eu quero ter esse aviso prévio de acordo com esses anos que eu trabalhei. Com a discriminação de idade, de acordo com a legislação europeia, o primeiro passo foi criar uma distinção com o ponto de idade. Existia uma distinção entre menos de 25 anos de serviço e mais de 25 anos de serviço. Então, não era permitido, a não ser que existisse um esclarecimento objetivo, uma justificativa objetiva. Para uma justificativa objetiva, você precisaria de três coisas. Primeiro, um bom motivo para esta regra. O direito era proporcional e também necessário. Então, a primeira pergunta da Corte de Justiça Europeia para o governo alemão foi: qual foi o motivo dessa lei? O governo alemão ele tinha que... Poxa, coitado, teve que procurar pesquisar o motivo dessa lei há 80 anos. E a ideia era proteger os empregados mais jovens. Porque talvez as sociedades elas são relutantes a empregar pessoas jovens e tem mais tendência a contratar pessoas com mais experiência. Então, esse foi o motivo dessa lei inicialmente.
E a pergunta veio depois, se você tem esse motivo, é necessário ter essa regra? E a resposta era não. Porque mesmo as pessoas mais velhas, pessoas a partir de 40 anos, tinham uma desvantagem nessa lei. Então, foi decidido que essa lei alemã não estava de acordo com a legislação europeia e o juiz, bom, ele teve que dar o seu veredito de acordo com a legislação europeia e não a legislação alemã. Bom, regras como essas existem em países europeus distintos, em diferentes países. Os juízes europeus precisavam pensar, temos que ter uma lei que se pareça com a lei europeia? E eles acabaram fazendo algumas modificações em suas leis nacionais. O terceiro exemplo tem a ver com empregados com deficiência. Uma diretiva que proíbe a discriminação de pessoas deficientes, pessoas que têm uma doença há muito tempo. E também houve um tratado com participação das Nações Unidas e a União Europeia assinou esse tratado, então a União Europeia assim estava ligada a este tratado e tinha que cumprir. Então, a pergunta veio, quem é uma pessoa com deficiência? Ou um empregado que tem uma doença de longo prazo ou há muito tempo. Se você tem problemas cardíacos, você pode trabalhar muito ou pouco, mas nesse caso, nesse sentido, você é uma pessoa com deficiência. Então, esta foi uma pergunta. A outra pergunta é, se você é uma pessoa com deficiência, normalmente não é permitido uma demissão naquele âmbito, e o empregado tem que dar uma acomodação razoável para a pessoa. Se você, por exemplo, tem problemas de coluna porque você é um motorista de caminhão, o seu empregador tem que fornecer um assento adequado para você. Então, uma acomodação razoável. Nesse caso, nós tivemos uma pessoa cega uma pessoa surda que trabalhava em uma embaixada, e essa pessoa trabalhava na embaixada da Polônia, e não houve nenhum custo adicional, mas a pessoa, esse empregado, queria se transferir para outro país, acho que foi para a Geórgia, e houve a interpretação de que haveria um aumento de 3 vezes no salário desse empregado. E eles consideraram que seria muito caro. Então, qual seria, afinal, uma acomodação razoável que não fosse tão cara para o empregador? Então, esse tipo de situação foram inspirações para a nossa legislação e nossos juízes. Quarto exemplo tem a ver com a responsabilidade solidária. Me perguntaram com relação a isso, qual o significado disso. Acho que no Brasil, vocês não têm exatamente o mesmo conceito de responsabilidade solidária. Na União Europeia, significa que se você tem um empreendimento, um projeto que é transferido, por exemplo, terceirizado, e parte desse efetivo vai para outra empresa, essa diretriz diz que os empregados trabalhando aqui automaticamente são empregados pelo que está adquirindo aqueles empregados. Então, existe uma obrigação. Se você paga o seu funcionário 2.000 euros por mês, a pessoa que é especialista em TI, e esse departamento de TI foi contratado para outra empresa em outro país, as pessoas naquele país recebem 800 euros, os novos empregadores devem pagar o salário deles originalmente, de 2.000 euros. Você pode até modificar isso depois, mas automaticamente
é assim que funciona. A condição é que a parte que foi transferida tem que ser economicamente independente. Ele deveria considerar isso como uma parte independente da empresa. E a pergunta foi, o que é independente? E a Corte Europeia de Justiça começou a pensar até mesmo no departamento de limpeza. E essa pessoa tem faz parte dessa modalidade independente. Então, o conceito de solidariedade, da responsabilidade, ele se tornou válido. Alguns exemplos da importância da legislação europeia para os países europeus. Esses foram alguns exemplos. Se você perceber o assunto da conferência, por exemplo, no ano passado, em Dublin, falamos sobre o transporte de estradas internacional. Esse tipo de trabalho deu problemas enormes em termos trabalhistas. Por exemplo, você tem um trabalhador que vai da Holanda para a Áustria. Você faz um transporte de um produto como chocolate para a Bulgária e ou da Bulgária aquela mesma pessoa leva outro produto como hortaliças para a Hungria. E a pergunta é, qual lei se aplica neste caso do motorista de ônibus, de caminhão? A nacionalidade dele poderia ser o critério, ou a nacionalidade da empresa que contrata essa pessoa poderia ser outro critério. De acordo com a lei europeia, é muito importante o país onde o trabalho normalmente é feito. No caso desse motorista de caminhão, ele tem vários países onde ele trabalha. Então, o que poderia ser feito com relação ao país que ele está baseado? Se a empresa quer pagar um salário baixo e eles têm subsídios da Bulgária ou da Hungria, e ele diz, a minha base é a Hungria, mas eu tenho que pagar salários da Bulgária. Então, o motorista, ele mesmo, 3/4 do tempo, ele trabalha, ou ele dirige em países caros. Existe uma diretriz especial nesse caso, e esse foi o tema da nossa conferência, e foi bastante interessante, porque na perspectiva do oeste europeu, nós pensamos que a proteção para empregados é uma coisa boa. Se você recebe 10 euros por hora na Holanda, é uma vergonha que pessoas em outros países recebam 5 euros por hora. Os colegas da Hungria pensam que 5 euros por hora para um motorista de caminhão é um valor razoável. Ele ganha menos do que isso na Hungria. Então, deixe-o livre. Deixe essa pessoa livre para escolher receber 5 euros por hora. E pensamos em como colocaríamos nossa lei sendo aplicada para aquele funcionário. Então, houve uma discussão sobre isso e percebemos que os pontos de vista são diversos. Você não pode estar certo o tempo inteiro. Pessoas que têm outras opiniões podem também estar certas porque eles têm perspectivas diferentes. Então, este foi o assunto deste ano no nosso evento. Perdão, nós, em 2017, tivemos a reunião em Praga e falaram sobre alguns exemplos simples. Você é um empregado e você trabalha um certo período em uma empresa. E
Você sai da empresa porque você quer fazer outro trabalho e o empregador não pagou o seu último mês de salário. É 1.000 euros, você tem direito a ele, mas a empresa simplesmente não pagou para você. A pessoa, o empregado, começa o procedimento. Mas qual o custo que essa pessoa vai ter? Quanto tempo vai levar até chegar nessa decisão e o que acontece depois? Então, um exemplo simples. E você pergunta às pessoas em vários países como é que isso funciona para eles. Uma das coisas novas que eu aprendi foi a informação que eu tive dos colegas da Noruega. Na Noruega, e se parece, isso é semelhante a outros países escandinavos, os procedimentos eles começam a partir dos sindicatos. O sindicato ele faz tudo para o empregado. Isso pode ser uma vantagem, mas às vezes é uma grande desvantagem. Por exemplo, se você faz uma solicitação de discriminação de idade, você é uma pessoa jovem, existe um plano de saúde e um procedimento de demissão e a pessoa que teve uma discriminação de idade e ela deveria ser favorecida, mas os membros do sindicato são pessoas mais velhas e a pessoa não se envolve nesse tipo de problema, então esse sindicato não vai ser muito favorável para lhe dar apoio na sua solicitação contra o seu empregado, porque vai de encontro à própria vontade deles. Na Noruega, é importante você iniciar um processo sem a ajuda do sindicato, porém, se você perder a sua causa, você terá que pagar todos os custos do empregador. Na Noruega, houve o exemplo de um procedimento relativamente simples e levou muito tempo e esse empregado teve que pagar advogados caros e a pessoa passou a pagar 400.000 euros de honorários e a corte só pagou para essa pessoa 200.000 euros. Então, para uma pessoa que tem que iniciar um procedimento sem a ajuda do sindicato, é muito perigoso, porque por causa do risco de ter que pagar todos os custos legais e acabar tendo um prejuízo. Na Holanda, nós temos taxas muito limitadas que você precisa pagar no caso de você perder o procedimento. Existem exceções, por exemplo. Se você inicia um procedimento e você sabe que você não tinha nenhuma chance, aí sim você vai ter que pagar todos os custos. Quando eu ouvi o exemplo do meu colega da Noruega, eu pensei que teríamos que ser bastante cuidadosos e relutantes para atribuir todos os custos para uma certa parte, porque isso pode mudar, no caso da situação norueguesa, a pessoa precisa iniciar um procedimento sozinha. Então, aprendemos isso uns com os outros. Outro exemplo que eu gostaria de dar é o acesso à justiça. A maioria dos procedimentos tem que ser iniciados pelos indivíduos, por uma pessoa privada, pessoa física, mas existem países onde as autoridades do setor público, eles podem iniciar procedimentos. Por exemplo, se o salário mínimo não for pago, o empregador que fez isso pode receber uma penalidade. Eu soube que existe um sistema onde o órgão administrativo apenas não dá essa penalidade ao empregador, mas também exige o dinheiro
representando o empregado. Então, isso é algo realmente efetivo, é algo que vem da Irlanda e nós achamos ótimo. Em 2017, nós falamos sobre trabalhar fora do país. E como eu falei para vocês, como exemplo de um motorista de caminhão internacional, se o caso tem uma dimensão internacional, existem duas perguntas. A primeira sendo qual juiz tem a permissão de decidir nesse caso, e a outra pergunta é qual legislação é aplicada. Essas são duas perguntas diferentes. Qual juiz está registrado na Convenção BIS de Bruxelas e em convenções similares. Em 2016 falamos sobre discriminação etária. Em vários países existe uma alta porcentagem de pessoas jovens que são contratadas. Eles consideram que as pessoas mais velhas já tomaram os empregos e não estão eles preparados para deixá-los para as pessoas mais jovens. Então, realmente, se as pessoas mais velhas pegam os empregos, conseguem os empregos, é bastante difícil que haja a abertura de novas vagas para tantas pessoas jovens entrando no sistema. Em 2015, o tema foi a tensão entre os direitos dos trabalhadores e as oportunidades para novos negócios ou para os negócios já estabelecidos. Uma decisão importante neste tema foi tomada pela Corte Europeia de Justiça em 2007. Nós tivemos dois casos, o caso Laval e o caso Viking, que foram empresas baseadas em países-chave, em países baratos, que contratavam empregados com custos menores e os sindicatos dos países mais fortes ficaram bastante incomodados com isso, mesmo porque nesses outros países mais baratos os direitos de greve também eram relativamente cerceados e os direitos fundamentais de entrega ou de serviços que transpassassem as fronteiras se viram em xeque, em questão. A Corte Europeia decidiu que a greve é orientada para proteger esses salários mínimos ou salários de acordo com acordos coletivos estabelecidos. Essa é a forma como esses salários mínimos são protegidos. Mas, além disso, a greve não tem fundamento ou amparo. Esta decisão foi bastante criticada naquele momento. Contudo, hoje em dia, as pessoas, a sociedade pensa que talvez tenha sido uma boa solução, porque então o salário mínimo é o nível básico e todos podem confiar nele, podem atribuir a ele algum tipo de legitimidade. Existe uma tensão muito clara e existe também uma perspectiva diferente em cada um dos países. E esse foi o tema do ano. Já em 2014, o tema foi um pouco mais aberto, teve a ver com a jurisprudência do Tribunal Europeu de Justiça. E nós sempre perguntamos a todos os participantes, você pode dar um ou dois exemplos
de decisões de cortes que foram interessantes para o seu país, que ajudaram o seu país. Por exemplo, não dando como benefício a licença de casamento, ou você pode dar um ou dois exemplos, por exemplo, de decisões da Corte Europeia que realmente foram um óbice, uma barreira para você, no seu país, na sua realidade nacional. Então, nós discutimos os argumentos de por que determinada decisão tinha sido apresentada de determinada forma. E então, nós trabalhávamos os subtemas e as formas de aplicação que eram de interesse para os membros. Então, era uma discussão aberta naquele momento, e este foi o trabalho realizado em 2014. Bom, autônomos foi o tema, basicamente, trabalhadores autônomos foi o tema de 2013, essa discussão ainda continua ativa, a uberização do trabalho é um fenômeno global, nós temos novos tipos de serviços, e quem define o que é um empregado e que direitos esse trabalhador tem? Muito bem. No site da associação, vocês podem encontrar os outros temas. Como eu disse previamente, a associação é uma organização privada. Nós não temos apoio estrito e governamental. Tratando, então, de minimizar os custos, nós procuramos ser convidados por um determinado tribunal ou conjunto jurídico em determinado país para que ele nos ofereça os espaços e até as refeições. E lá, de lá recebemos algum tipo de trabalho, algum tipo de apoio. Então, nós somos uma organização privada, o que nos torna mais livres para emitir nossas opiniões. E como o futuro do Reino Unido é incerto, não sabemos se ele vai continuar ou vai sair realmente. E também, levando em conta o caso dos demais membros que as outras instituições que estão baseadas no Reino Unido, talvez no futuro próximo nós tenhamos a transferência da sede para a Holanda. Talvez a Universidade de Leiden seja a nossa patrocinadora, a nossa colaboradora nesse sentido. Então, isso é muito interessante. Eu gostaria de terminar com o que eu aprendi na Associação Europeia de Juízes de Cortes Trabalhistas. Em resumo, trabalhar junto e aprender de cada um dos ali presentes, escutar as opiniões dos demais juízes, que são basicamente pessoas muito razoáveis e muito racionais. Então, trabalhar junto garantiu-me uma perspectiva internacional, uma perspectiva mais abrangente. Talvez na Associação Europeia possa ser para vocês uma inspiração, e eu imagino que se vocês estão no Brasil, é mais simples trabalhar junto com seus vizinhos, com seus países aqui colindantes, como Argentina ou Uruguai, e talvez seja um pouco mais difícil trabalhar com os mexicanos, que estão um pouco mais distantes, mas pessoas, então, desses países todos podem fazer, sim, um task force, um grupo de trabalho, e eu acredito que existem lugares no Uruguai ou na Argentina, Tagliafico, por exemplo, na Argentina, são lugares muito legais. Nós temos pessoas interessantes em cada um desses países que poderiam estabelecer essas pontes. Nós temos, então, elementos ou juízes de várias dessas localidades que podem construir sinergia, que podem construir escala, trabalhando juntos. Eu espero que a minha palestra sobre a Associação Europeia possa ser uma fonte de inspiração para vocês. E se isso acontece, se vocês trabalham juntos e aprendem uns dos outros, eu ficaria agradecido e satisfeito. Muito obrigado.
Neste momento, Sua Excelência, a senhora ministra Dora Maria da Costa, fará a entrega do estojo com fotografias do projeto Linhas e Formas do TST e do certificado de conferencista do encontro a Sua Excelência, o senhor Gerard Bot. O nosso muito obrigada ao senhor Gerard. Ministra Dora, obrigada. Com a devida autorização, convidamos para compor a mesa Sua Excelência, o senhor ministro Aloísio Correia da Veiga, do TST e conselheiro do CNJ, que atuará como presidente de mesa. E Sua Excelência, a senhora Silvia Esther Pinto Varela, magistrada da Câmara Nacional de Apelações Trabalhistas da Argentina. Com a palavra, o ministro Aloísio Correia da Veiga, presidente da mesa. Bom dia a todos. Para mim é uma honra muito grande poder participar desse painel, cujo tema é a Justiça do Trabalho na Argentina. E, para nós, a senhora Silvia Esther Pinto Varela, que é formada em Direito pela Universidade de Buenos Aires, especialista em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela mesma universidade. Ingressou na Justiça do Trabalho em distintas categorias da carreira administrativa em 1987, assumindo o cargo de Juíza do Trabalho de primeiro grau, desde junho de 2005. Atualmente, desempenha o cargo de magistrada da Sala Quarta da Câmara del Trabalho de Buenos Aires. Com muito prazer, com muito gosto, eu concedo a palavra à professora Esther. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes esta jornada. Vocês esta jornada, esses dias de trabalho. Muito obrigado a todos aqui no Brasil que têm garantido que a minha estada seja tão interessante e agradável. A minha ideia é contar-lhes, de alguma forma, como nasceu e que tarefas nós estamos desenvolvendo na Justiça do Trabalho. Como nasceu a Justiça do Trabalho na Argentina. De fato, a Justiça do Trabalho foi criada recentemente, quase 4 décadas depois da primeira legislação, da primeira regulação que foi editada na Argentina, que data de 1905. Como aconteceu no mundo, a primeira lei que foi editada no nosso país estava relacionada ao descanso de domingo, descanso dominical. Nós sabemos que no mundo todo, a primeira vez que o primeiro movimento
dos estados em sua intervenção nessa relação tão especial que partia da ideia de que nós estávamos criando dois sujeitos que estavam em igualdade de condições, quando de fato isso era uma ficção. No mundo, as primeiras normas sempre estiveram relacionadas ao descanso, à jornada de trabalho, aos acidentes de trabalho e, em seguida, ao salário. A Argentina não foi uma exceção nesse sentido. E, por esta razão, a primeira lei, que é de 1905, trata do descanso dominical. Naquele então, um deputado socialista, Alfredo Palacios, ele conseguiu fazer com que essa norma fosse votada no Congresso Nacional. A partir disso, disposições legais foram ditadas e em todo o nosso país, em todos os 24 estados ou repartições, mas não havia possibilidade de que nós criássemos, ou que fosse criado um fórum especializado sobre o tema. O que começou a aparecer foi um conjunto de autores, de acadêmicos que produziam doutrina sobre a necessidade de um fórum especializado. Isso levou bastante tempo porque sofreu a resistência de muitos setores no sentido de criar uma justiça especializada. Autores importantes nesse processo de direito do trabalho, Joaquim González, destacou outro autor que foi advogado, sociólogo e também médico, que no seu momento, a pedido do Poder Executivo, no início do século XX, teve que percorrer a Argentina para identificar qual era o estado da classe trabalhadora. Ele fez um relatório. O nome desse relatório é o Informe sobre o Estado da Classe Operária no interior da República Argentina. Seu nome era Juan Galet Macé, e isso possibilitou que nós conhecêssemos com maior exatitude a situação de vulnerabilidade, de fragilidade terrível que passavam a maioria dos trabalhadores, porque não havia nenhuma legislação que os amparasse. A partir deste ano, de 1904, no Congresso é apresentada uma lei de legislação trabalhista que finalmente não foi sancionada. No âmbito acadêmico, que teve um papel muito importante, as três universidades mais importantes, a de Buenos Aires, a de La Plata e a Universidade do Litoral, tiveram uma função importante de auditar matérias de direito de trabalho. Na década de 20 é criada pela primeira vez na Argentina a matéria de legislação trabalhista. E este foi um elemento importante, um fato importante, porque no âmbito acadêmico começaram a discutir a necessidade da existência de uma legislação e a existência de juízes especializados no tema. Também teve o seu papel para a doutrina, obviamente para o desenvolvimento do direito do trabalho, a criação da OIT em 1919, a Organização Internacional do Trabalho. E, além disso, muitos doutrinadores levaram em consideração legislações comparadas ao longo dos anos e autores, como foi o caso da consolidação das leis do trabalho no Brasil na década de 43 exatamente, a Lei Federal do Trabalho no México, de 1931, e obras como Mário de la Cueva, um jurista mexicano muito importante, para que Evaristo de Moraes, Salino Júnior, todos têm obras conhecidas e bastante comentadas no âmbito acadêmico argentino. Mas o que havia antes da criação do Fórum de Trabalho? O que sim havia desde o início do século, desde 1907, eram tribunais de conciliação e de arbitragem. Comissões, melhor dizendo, de comissão e arbitragem, onde os conflitos eram solicitados, normalmente coletivos, relacionados a greves, a negociações entre empregadores e trabalhadores. E na década de 30, quando foi promulgada uma lei bastante importante, porque ela cria a indenização por demissão, é criado também um tribunal de arbitragem no caso de reduções salariais ou mudança nas condições de trabalho. Mas até a década de 40,
o que havia eram os tribunais de conciliação. Houve também um tribunal específico para assuntos bancários, para os trabalhadores dessa área, um tribunal também para os trabalhadores de domicílio, né, autônomos. O que sempre havia eram tribunais não compostos por advogados, muitos eram tripartites, com representantes dos empregadores, dos trabalhadores e do Estado, de forma a resolver ou tratar de conciliar ou arbitrar um conflito determinado. Quais os antecedentes que aparecem em 1904, quando essa lei nacional é apresentada, relacionada ao trabalho, esse projeto de lei que não foi sancionado, colocava-se a necessidade de criar ou de criar-se um tribunal especializado. Contudo, nestes momentos, havia uma discussão na academia. Alguns consideravam que os conflitos de trabalho deveriam ser resolvidos por um grupo de indivíduos, não necessariamente advogados. Falava-se de uma representação tripartite de operários, empregadores e um representante que poderia ser um advogado. Outros setores, por sua vez, diziam que era necessário que houvesse advogados e juízes que fossem, por sua vez, especializados no tema. Em 1904, a ideia de um tribunal híbrido terminou por não ser sancionada. Em 1921, outro projeto é apresentado, bastante importante, porque é a primeira vez que nós falamos de juízes especializados na matéria, mas que também não teve continuidade, não prosperou e não foi regulamentado. Há pouco, então, em 1944, mediante um decreto de lei, são criados os tribunais de trabalho na Argentina. A sua origem, neste momento, foi criado o Departamento Nacional de Trabalho, que dependia do Poder Executivo, e a continuação, em 1943, este departamento vira ou se torna a Secretaria do Trabalho, então, sob responsabilidade do general Perón. Esta Secretaria de Trabalho teve um papel importante porque, nacionalmente, fez com que as diferentes delegações ou representações resolvessem conflitos de trabalho e serviu como antecedente do que, mais tarde, se tornou um projeto de lei que transformou essa estrutura no Ministério do Trabalho, em 1944. Por um lado, nasceu como um decreto, mas 3 anos depois, em 1947, aparece a lei que ratifica este decreto, que já nos leva ao ano de 1948. Neste momento, foram criados os tribunais de primeira instância e os tribunais de segunda instância, ou as câmaras. Os tribunais de primeira instância eram compostos por 20 juízes e tinham 7 juízes de câmara, ou 7 varas especializadas. O que eu gostaria de destacar é que, quando esses tribunais são criados, isso foi alvo de muita resistência, tanto no Colégio Público de Advogados, na associação equivalente à OAB aqui, como também no âmbito empresarial e em outras organizações, assim como também no próprio Poder Judicial. Quando são criados, para comentar essa estrutura, o Colégio Público de Advogados disse que a criação dos tribunais de trabalho atentava contra o princípio de divisão de poderes e violava a Constituição Nacional. Alguns, naquele então, diziam que esse sistema o que gerava era uma quimera jurídica, era aberrante para o direito comum e somente podia ser interpretado como se fosse dependente da justiça civil. Não podia receber autonomia. Não podia, então, ser independente dos demais poderes. Tanto é assim que, como a título de história vinculada a esse momento, quando o decreto é ditado, os juízes são nomeados, eles têm que prestar juramento na Corte Superior, e era ele quem tinha que receber esse juramento dos juízes de trabalho, e por sua vez o decreto dizia que deveriam ser especializados, lógico, advogados,
Contudo, a Corte Superior, em 4 de julho de 1945, estabelece um acórdão que diz que não vai escutar o juramento, não vai receber o juramento dos juízes de trabalho, porque eram juízes que o Tribunal Superior, sim, era a Câmara de Apelações nos assuntos civis, ou seja, se houvesse uma categoria... Nesse sentido, eles consideravam a justiça do trabalho menor do que a justiça civil. E, diante disso, o secretário do Trabalho e, em seguida, o presidente do país, que foi o general Perón, ele saiu um decreto, ele promulgou um decreto que disse: eu não me importarei com isso, são os juízes, então, convocados pelo presidente da nação para que eles ali prestem juramento. E os primeiros juízes do trabalho prestam juramento diante do presidente do país, e pôde entrar em funcionamento o Fórum de Trabalho neste ano, em 1945. Mas foi uma etapa caracterizada ou marcada por muita resistência da maioria dos agentes vinculados à justiça do colégio público e as demais instâncias enquanto a criação deste fórum. Quais eram os fundamentos quando se cria o Fórum de Trabalho deste decreto? Enfatizava a necessidade de que, primeiro falou que, que as normas internacionais sobre este novo direito eram levadas em conta, eram consideradas. Depois, que eram necessárias, eram todas elas orientadas para a proteção do sujeito mais frágil da nação, e que esse fórum tivesse um procedimento e trâmites próprios. Os princípios eram a rapidez, a gratuidade e a eficiência, para que se pudesse acessar a justiça do trabalho. Pois bem, por outro lado, quando é criado para a capital e para os territórios nacionais, mas como estava redatada a Constituição Nacional, o direito do trabalho não estava distribuído nas províncias e não tinha representação estadual. Cada província não podia constituir seu próprio fórum, e isso se estabeleceu para que, sim, em 1945, se estabelecesse, se convidam, de fato, as províncias para que criem os seus próprios fóruns de trabalho. Isso aconteceu ao longo dos anos, desde 1945 até 1970, e as várias províncias foram criando os seus fóruns de trabalho em cada uma das suas jurisdições, e é dessa forma que a província de Buenos Aires foi a primeira, e todas as províncias na Argentina já possuem o seu próprio fórum trabalhista local, que transcende a Justiça Nacional de Trabalho, que tem, por sua vez, a sua sede em Buenos Aires. Eu estarei mais focada a partir de agora no comentário sobre a Justiça do Trabalho, que é a qual pertenço, para dizer-lhes um pouco como ela funciona, o que deve fazer uma pessoa diante de um litígio de natureza trabalhista dentro da cidade, no âmbito nacional. Quais são os procedimentos? Bom, desde 1996, nós temos um sistema inicial, que é o que nós chamamos de conciliação obrigatória. Nós chamamos de ciclo. Há um serviço de conciliação trabalhista obrigatória que demanda que, antes que uma reclamação judicial, um processo seja iniciado, ou alguns especificamente previstos diante de um conflito individual, o que deve ser feito é transitar por esta etapa de conciliação prévia, e se um acordo não é alcançado neste momento em termos de conciliação, depois de algumas audiências, então sim, a justiça é franqueada como acesso, tem acesso a essa justiça. Essa etapa de conciliação prévia não é algo que nasceu agora, em 96. Quando os tribunais de trabalho são criados na década de 40, existia já, se incorporou nesse próprio decreto, as chamadas comissões de conciliação. Também, cumprindo essa lista prévia de objetivos, tratar de fazer com que as partes cheguem a um acordo de conciliação, e se eles não conseguem, aí sim se expede ou se franqueia a via social
Isto, na Argentina, durou bastantes anos, depois da criação depois da lei que criou o fórum, que criou esse sistema de conciliação. E como eu lhes comento, em 1996 nós voltamos a ter essa etapa prévia de conciliação. O que é obrigatório é aceder, passar por ela, não necessariamente estabelecer uma conciliação. E se nós não encontramos nenhum tipo de acordo, aí sim nós temos a justiça do trabalho franqueada para as partes. Nós temos também, a partir do estabelecimento da modificação da lei de acidente de trabalho, um sistema prévio ao acesso jurisdicional, que tem a ver com o trânsito pelas comissões médicas. Na Argentina, quando uma pessoa sofre um acidente ou sofre algum tipo de doença vinculada ao trabalho, o que deve fazer é denunciá-lo diante da seguradora de riscos do trabalho, que é a ART, e que tem a obrigação de oferecer-lhe os auxílios médicos. E, em seguida, essa solicitação seguirá pelas comissões médicas jurisdicionais, é uma instância administrativa integrada por médicos e um secretário, que é advogado. E nesta instância são analisadas se essas doenças ou acidentes de trabalho redundam, por exemplo, em alguma incapacidade física ou psicológica, estabelece-se em que percentual, no caso de um acidente ou incapacidade, qual é esse percentual. O trabalhor pode aceitar essa determinação e aí existe um escritório de homologação onde se estabelece uma indenização que é cobrada ou recebida pelo trabalhador, ou se ele não aceita, ele pode apelar em relação ao que foi decidido pela comissão médica. E aí isso sobe para uma comissão médica central. Ou, por outro lado, o que pode fazer é recorrer diretamente à justiça. Bom, aí já está franqueada a via judicial, uma vez que a comissão médica jurisdicional emitiu seu parecer. Se o trabalhador não estiver de acordo, ele pode optar por ir e apelar para a justiça de trabalho. Isso que eu digo para vocês agora, em geral, de fato gerou muitas demandas de aposentadoria por invalidez, porque se supunha que esta comissão administrativa assumia funções jurisdicionais e que isto interferia no direito à justiça. Contudo, a maioria dos tribunais na Justiça Nacional e a Câmara de Apelações do Trabalho, na maioria das suas cortes, considerou que, de fato, em si, PC não é inconstitucional, porque está sempre aberta, franqueada a via judicial. Na medida em que o acesso à justiça seja pleno, seja eficaz e não esteja impedido o acesso à justiça, nada obsta que exista um trâmite administrativo prévio com o qual, se o trabalhador não estiver de acordo, ele pode acessar o caminho judicial. Isso gerou e gera ainda alguma divergência e questionamentos, e nós estamos ainda aguardando um pronunciamento do Tribunal Superior. Nós ainda não temos uma nota expressa, uma decisão final. E continua havendo debate. Nós encontramos algumas decisões que admitem que não é inconstitucional e por consequência, exigem que antes que você acesse a justiça, você passe por esse trâmite administrativo prévio. O que eu sim devo enfatizar é que a própria lei de trabalho diz que este trâmite não pode superar 60 dias. E se esses 60 dias são transcorridos, você pode aceder diretamente à Justiça do Trabalho. Eu digo isso porque é importante que esse sistema não excessivamente estenda ou dilate ou atrase a entrada do processo judicial, mas que sim haja essa revisão feita pela comissão médica. Nós também temos competência em tudo aquilo que tem a ver com as associações sindicais, com os sindicatos.
e todas as demais resoluções das autoridades administrativas, antes executadas pelo Ministério do Trabalho, hoje já pela Secretaria do Trabalho. Todas as resoluções ditadas pelas autoridades administrativas são passíveis de apelação na Câmara Nacional de Apelações do Trabalho. Isso nós fazemos no âmbito nacional, ou seja, qualquer conflito coletivo que seja suscitado e a Secretaria de Trabalho deva intervir e seja de competência da Secretaria resolver, é passível de ser apelado, passível de apelação diante da Câmara de Assuntos de Trabalho. É daí que surge da própria lei de associações sindicais e sindicatos. A nossa lei estabelece quem é competente para resolver nesses casos. Eu acredito que uma das funções que a Câmara de Apelações de Trabalho teve ao longo dos anos e que foi fundamental e essencialmente na primeira etapa do direito do trabalho teve grande importância são as decisões plenárias. Nós, de acordo com a lei processual, nós temos a possibilidade de unificar a jurisprudência, unificar questões jurídicas através das decisões plenárias. E neste espaço se pronunciam sobre aspectos de direito e isso é obrigatório para todos os tribunais inferiores, algo como uma súmula vinculante. Na Argentina, nós temos que destacá-lo porque isso parece relevante. Entre 1946 e 74, houve 204 decisões plenárias. Olhem que em 74 a lei de contrato de trabalho foi editada. Antes disso nós tínhamos muitas leis esparcidas, dispersas. E neste momento revestiu força a importância dessa evolução do trabalho porque foi ela que foi interpretando todos aqueles debates que havia sobre o alcance das diferentes leis. A Justiça Nacional do Trabalho foi a responsável por fazê-lo através dessa quantidade de decisões plenárias. Hoje ainda se emitem essas decisões plenárias, que funcionam como súmulas vinculantes, como disse, e antes a Câmara de Cassação Trabalhista deveria fazer isso, mas nunca se implementou. Em janeiro de 2001 se derrogou a lei que estabelecia isso. Nós não temos uma Câmara de Cassação, mas as decisões plenárias unificam a jurisprudência e por isso são importantes. Elas unificam as diferentes interpretações da lei. Como hoje está integrada essa Câmara Nacional de Apelações do Trabalho, nós somos 10 salas, com 3 integrantes cada uma, 80 tribunais ou cortes trabalhistas, 5 corregedorias de primeira instância e uma corregedoria geral trabalhista, com um procuradoria geral, melhor, e com um procurador adjunto. Os procuradores respondem por um papel importante, porque não só são parte de tudo aquilo que tem a ver com a competência, com a aptidão jurisdicional, mas também, quando está em jogo a regularidade do processo, naqueles aspectos que possam interessar a ordem pública. Eles estão com essa missão, os procuradores. Os juízes permitem vista quando eles precisam de informação ou emitir alguma opinião, tanto na primeira como na segunda instância, aos processos. As resoluções de segunda instância somente são apeláveis através de recursos extraordinários, e isso se faz diante da Corte Suprema de Justiça da Nação, pelo qual nós temos 2 instâncias, com esta que eu lhes comentei, que é o recurso extraordinário diante da Corte. E acontece naqueles momentos em que o Tribunal Superior deve expressar-se, ou naqueles casos em que há uma sentença arbitrária ou é uma questão federal que seja passível de intervenção. Atualmente, eu dizia que são 10 as salas, e o que sim aconteceu durante vários anos, inclusive na atualidade, nós tivemos várias vacantes, isso redundou em bastante atraso nas decisões dos processos, porque havia juízes que deviam participar de mais de um processo, mais de um julgamento, e isso aconteceu durante algum tempo. Bom, quais são as características da Justiça Nacional do Trabalho?
Nós ingressamos ao fórum através de concurso. Isso é uma característica que diferencia de alguns outros fóruns, porque para poder entrar à Justiça Nacional do Trabalho, mesmo na última categoria, é preciso ser aprovado em um concurso. É um concurso para todas aquelas pessoas que desejem aí entrar. A ideia é que seja democrático e que exista idoneidade, que essa idoneidade seja o ponto de partida para o ingresso ao sistema judicial. Não somente o ingresso para a Justiça do Trabalho, nós temos um exame de ingresso, um exame de entrada, como também temos exames para ascenso, para promoção, para diversas categorias. Todos, os empregados têm a possibilidade de ascender nos seus postos de trabalho todos os anos por concurso. Dentro da Câmara de Apelações de Trabalho, nós também temos um Instituto de Capacitação que está organizado, dele participam juízes e um secretário para que possam capacitar os empregados e também os próprios juízes. E isso confere pontuações para a sua carreira administrativa e permite que, se eles passam neste exame, eles farão parte de uma lista e que, se estão entre os 15 ou 20 primeiros, possivelmente serão designados por qualquer juiz ou juiz de Câmara diante de uma vacante que aí exista. Isto possibilita que democratizemos e permitamos acesso a todos os diferentes cargos na Justiça do Trabalho. Isso também acontece com os funcionários, com os secretários de primeira instância e de segunda instância. Para eles, há concursos que são realizados a cada 2 anos. Eles também pertencem a uma lista curta daqueles que foram aprovados, e os juízes estão obrigados a escolher entre essas pessoas. E, logicamente, para juízes, tanto da primeira como da segunda instância, isso em todos os fóruns, nós temos um conselho de magistratura ao qual acessamos, além de apresentar antecedentes, e em seguida do concurso, também fazemos parte de uma lista curta, que termina em uma terna, e a magistratura leva essas listas trinas para o executivo, e é ele quem decide. E no Senado da Nação se escolhe, o decreto é publicado e, finalmente, o juiz pode ser designado. Bom, contando-lhes um pouco como funciona essa Justiça de Apelações de Trabalho, existem alguns aspectos interessantes, como, por exemplo, a criação de uma comissão. Nós temos várias comissões que são desenvolvidas dentro da Câmara. Comissão de Gestão, uma comissão de Jurisprudência. Mensalmente, nós nos reunimos na Comissão de Jurisprudência e publicamos boletins de jurisprudência. Existem boletins também temáticos que, em determinado instituto, são trabalhados, extinção de contrato, associações sindicais, protocolo, trâmites, greves, e são informadas as diferentes sentenças e decisões que foram tomadas sobre esses assuntos nos últimos 10 anos, com dados de cada uma dessas sentenças. E mensalmente nós publicamos um boletim onde são informadas as novidades, aquelas sentenças mais importantes que foram emitidas ao longo do semestre. Nós temos também a Comissão de Gestão, que trabalha com os conflitos diários que podem aparecer dentro do fórum. Nós temos uma comissão para a prevenção de conflitos trabalhistas, que está integrada por juízes de primeira e segunda instância, diante de um conflito específico de um empregado com o empregador ou de 2 empregados entre si. A esta comissão são apresentados estes processos. Em geral, nós temos tido resultados positivos nessas reuniões. Nós temos uma comissão também de informática. Nós temos um sistema de informatização relativamente novo, que percorre todas as instâncias da Justiça Nacional. Desde 2015, esses processos começaram a aparecer. Nos primeiros anos, isso representou alguns problemas, porque não estava totalmente adaptado ao nosso procedimento, aos nossos procedimentos de ofício, ou seja,
numa instância de parte, isso gerou alguns inconvenientes que, à medida que o tempo passa, vão encontrando solução. Nós já conseguimos implementar a notificação eletrônica, mas isso para toda a Justiça do Trabalho, mas isso ainda não está tão avançado. Nós não temos expediente digital, nós não temos ofício digital. E eu tenho que dizer-lhes, nós temos alguns atrasos e isso tem a ver com a falta de digitalização completa dos processos judiciais, dos trâmites judiciais. E, além disso, nos últimos 3 anos, nós temos realizado oficinas para discutir a incorporação da perspectiva de gênero. Essas oficinas eram organizadas, workshops eram organizados pela Corte Suprema da Nação e vários juízes foram trabalhados e preparados como replicadores para que eles, inclusive, impartissem essas oficinas depois. E, ao longo desses 2 anos, todos os funcionários e empregados da Justiça Nacional do Trabalho foram sendo beneficiados com esse tipo de oficina para que incorporem a perspectiva de gênero no seu trabalho cotidiano, não somente no tratamento com seus colegas, como também nos projetos de sentença, também nas resoluções ditadas a diário. Isso tem sido muito positivo, todos participaram. Todos os empregados participaram da Justiça do Trabalho. Além disso, cursos de capacitação de informática e sobre conciliação são realizados ao longo dos anos, todos os anos. Esses cursos são impartidos, oferecidos. Como nós estamos hoje, o Fórum de Trabalho hoje, bom, em verdade, nos últimos anos, cresceu muito a quantidade de causas. Eu lhes ofereço alguns dados, não todos, mas a título de exemplo. Em 2015, nos tribunais de primeira instância, eu lhes falei que eram 80, continuam sendo 80 há mais de 20 anos. Da mesma forma que a quantidade de salas, apesar do crescimento e a quantidade de causas, salas são várias, né? Nós temos que, em 2015, em primeira instância, ingressaram 86.465 ofícios ou processos para todos os tribunais. Em 2016, subiram a 113 mil os processos. E em 2017... Bom, 113.585 demandas foram apresentadas. Prestem atenção em relação à comparação com o ano de 2017, que já estava em vigor a lei, o novo sistema da lei de risco, que obriga a passar pelas comissões médicas. Houve uma redução para 45 mil causas já em 2018. Nós sempre falamos de acidentes. Desceram para 14.900 as causas de interpelação. Então, o ponto de quebra, o ponto de inflexão foi 2016. Isso traz consigo que, ao ser editada a nova lei que obriga a passar pelas comissões médicas, nós tivemos como resultado essa diminuição notável na quantidade de causas no último ano. Na Câmara acontece o contrário. Na Câmara de Apelações do Trabalho, pela quantidade de processos que já vinham inercialmente dos anos anteriores, nós temos a seguinte realidade. Na segunda instância, a quantidade de causas em 2015 foi de 21.400, já em 2018, 45 mil causas que devem ser resolvidas. E isso mostra que há uma duplicação da quantidade de processos em segunda instância neste último período. Por fim, tem se debatido nos últimos anos o tema da transferência ou da Justiça Nacional da cidade, a transferência desses temas da cidade para... E existe toda uma discussão constitucional sobre a autonomia que a cidade de Buenos Aires tem em relação ao resto da nação. Eu não vou entrar no mérito, existem trabalhos muito interessantes sobre isso. Eu acredito que existem embasamentos constitucionais para entender que, enquanto a capital da República for a cidade de Buenos Aires e ela tem autonomia, isso não pode passar os seus casos para o nível nacional, mas a Justiça do Trabalho, como ela tem competência geral e nacional,
sobre vários temas, como eu disse brevemente, em matéria de direitos coletivos, nós somos competentes em tudo aquilo que tem a ver com o que acontece no país, também em matéria de recursos que sejam apresentados, no caso de insalubridade, nas condições de trabalho, também nos casos de recursos diante de multas e sanções impostas pela autoridade demonstrativa. Tudo isso é parte da nossa competência no nível nacional e eu entendo que hoje em dia isso seria um obstáculo a mais para esta proposição. Em síntese, em resumo, eu quis aqui trazer mais ou menos como nascemos e o que está fazendo a Justiça Nacional do Trabalho. E destaco que o trabalho cotidiano de juízes, de funcionários, de empregados que trabalham com bastante empenho e dedicação, muitas vezes além da jornada de trabalho, e é isso que tem permitido que nós conseguíssemos levar adiante os julgamentos e as varas em momentos complexos de uma intensidade ingente de trabalho. Além disso, existe uma imposição da consciência do trabalho, da importância do trabalho que se presta no Fórum do Trabalho. E reforço também a ideia de que os empregados e funcionários estão em constante capacitação. E é por isso que eu lhes falo que eles têm que prestar exames e concursos e devem continuar estudando e fazendo cursos. Esta capacitação é necessária para que haja um bom serviço e prestação da justiça. É óbvio, existe muito a ser melhorado. E, de acordo com o que acredito, existem muitas razões para que tenhamos que fazer mudanças. Por exemplo, sedes vacantes, falta de pessoas especializadas para determinados temas. E eu acredito que, para cumprir eficazmente com um dos princípios básicos que nós temos na nossa área, nós temos que ser céleres. A celeridade é importante. Se eu tivesse que dizer qual é a matéria pendente na Justiça Nacional do Trabalho, tem a ver com isto, com conseguir um processo e um procedimento mais célere, conseguir que as causas e os processos sejam tramitados em menos tempo, agilizar os seus procedimentos. E isto passaria pela digitalização, isso já melhorou, existem inclusive projetos de reforma para esse procedimento, mas é algo que eu diria que é a nossa matéria, o nosso cerne a ser considerado. Máxime se levamos em conta se Aquino, na Corte Suprema, e a partir de Aquino, o trabalhador é sujeito de tutela preferencial constitucional e por isso merece um procedimento mais rápido, célere e efetivo. E assim que esta é a nossa área de concentração, de orientação, espero que nos próximos anos nós possamos satisfazê-lo. As demandas vinculadas a ela. Obrigado pela atenção e por terem me ouvido. Eu agradeço à magistrada Silva Esther Pinto Varela. Realmente, de fato, nós precisamos estabelecer muito mais um interrelacionamento entre nossas culturas, que são tão próximas, não é mesmo? Sobretudo nessa área tão sensível do direito social. É necessário que nós tenhamos uma possibilidade de estabelecer até mesmo uma troca da uniformização da nossa jurisprudência com relação ao desenvolvimento do trabalho. Sobretudo na Corte Nacional de Apelações Trabalhistas da Argentina e o nosso Tribunal Superior do Trabalho, que para nós seria muito caro e importante. Agradeço muitíssimo a sua apresentação e para nós é um motivo de grande reflexão, né? Nós sabermos da nossa história, da nossa cultura tão próxima, tão cheia de elementos históricos que podem aprimorar essas relações trabalhistas. Muito obrigado. Neste momento, Sua Excelência, o senhor ministro Aloísio Correia da Veiga, fará a entrega do estojo com fotografias do projeto Linhas e Formas do TST e do certificado de conferencista a Sua Excelência, a senhora Silvia Esther Pinto Varela. O nosso muito obrigado aos componentes da mesa.